Salve pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Física aqui no canal Prof. Fernando. Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante que é a base ali do estudo do movimento de partículas. Hoje a gente vai falar de movimento retilíneo uniforme. Mas antes da gente começar, eu quero pedir um negocinho para você, ó. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui para você ficar por dentro de todo o conteúdo, cara, que eu vou trazer aqui para você de forma gratuita, meu irmão. Entendeu o que é isso? Gratuita para você, ajudando você aí na sua preparação para a sua prova do Enem e para os demais vestibulares que você vai fazer. E claro, para a sua vida de uma forma geral. Tá bom? Então, dito isso e dados os recados, vamos para a nossa lousa para a gente desvendar esse tal de movimento retilíneo uniforme sem decorar. Cara, aqui na nossa lousa a gente vai começar a entender esse movimento, certo? E eu não quero que você decore, eu quero que você saia dessa aula muito mais inteligente do que você entrou aqui nesse vídeo, ok? Esse é o combinado comigo. Então, vamos pelo nome, movimento retilíneo. A gente vai acontecer aqui, o que vai acontecer aqui, cara, é um movimento de alguma partícula, algum objeto que vai se movimentar de forma retilínea, ou seja, em cima de uma reta, não vai fazer curva esse objeto, tranquilo? E para estudar movimento, é claro que a gente precisa adotar o nosso referencial, e nesse caso vai ser um referencial retilíneo. Por exemplo, um eixo horizontal, que eu vou chamar de eixo X, certo? Está aqui o meu referencial, eixo X, que eu vou dizer que ele está medido, por exemplo, a unidade dele é o metros, tá? O referencial é meu, eu estou dizendo que eu estou medindo em metros. Todo referencial parte-se de uma origem que eu vou chamar aqui de zero. Então, eu estou dizendo que nesse referencial do eixo X, eu tenho zero aqui nesse ponto como início da minha régua, de certa forma, para medir as posições ali em cima de uma trajetória que eu tenho. Tranquilo? Você, cara, vai ser o observador. Deixa eu colocar aqui, ó. Observador do movimento. Você está aqui nesse ponto, então você está observando o movimento daquela partícula que está passando ali. Tá? Então, existe aqui, ó, uma bolinha fazendo um movimento, certo? Com uma certa velocidade. E o objetivo aqui de primeiro passo vai ser determinar o que é essa velocidade e como a gente consegue relacionar ela com a variação da posição aqui, tudo isso em função do tempo. Tranquilo? Bora lá. Então essa bolinha está passando aqui nesse momento em cima do meu referencial e você ainda não está fazendo nada, você só está observando. Digamos que essa bolinha começa a se movimentar e aqui na posição, ó, de 10 metros, você começa a marcar no seu reloginho aqui o tempo com que ela começa a se movimentar. Então, na posição aqui, ó, de 10 metros, e é isso que a gente chama aqui, ó, cara, de posição x0, ou seja, a posição inicial é aquela posição onde você começou a fazer a análise do movimento ali daquele objeto. E o tempo? Quanto é que vale o tempo aqui, quando você soltou o seu relógio aqui? O tempo inicial, cara, nesse instante aqui, era 0 segundos. Você soltou o relógio aqui em 0 segundos. Então, o tempo inicial, o instante que você começa a analisar um movimento, posição inicial é aquela posição que você iniciou o estudo do movimento no seu referencial, tranquilo? Então, você viu aqui que a bolinha estava se movimentando. E você decidiu assim, cara, ó, a cada segundo que se passar no meu relógio, eu vou olhar no meu referencial aqui no eixo X e vou ver qual é a posição que essa bolinha está se encontrando aqui no meu referencial. Então, você está fazendo isso. Você viu que após um segundo do movimento, a bolinha se encontrava na posição, por exemplo, de 20 metros. Então, aqui, ó, passou um segundo, a bolinha estava na posição aqui, ó, de 20 metros. E tá lá a velocidadezinha, não mudou. Você deixou passar mais um segundo e percebeu que a bolinha agora veio parar na posição de 30 metros. Então, bora lá, mais um segundo, ou seja, estamos em 2 segundos agora do movimento, e você viu que a bolinha estava na posição de 30 metros. Estão me acompanhando, né? Já percebeu o que é que vai acontecer aqui. Após mais um segundo, ou seja, a bolinha passou, o tempo passou um segundo, você percebeu que seu objeto, essa bolinha, estava na posição de 40 metros. Então aqui, ó, posição 40 metros, o tempo agora aqui era de 3 segundos, certo? E claro, o vetor velocidade está aqui, ó, é esse vermelhinho que a gente quer determinar. Já. Agora não. Segura aí. Passou mais um segundo no seu relógio e você viu que a bolinha estava agora, cara, na posição
de 50 metros. Então, ó, 50 metros era a posição e tinha se passado mais um segundo, ou seja, 4 segundos desde o início da sua análise do movimento. Você deixou, claro, passar mais um segundo, certo? E percebeu que a bolinha se encontrava na posição aqui, ó, de 60 metros, tá? Então, aqui, nesse ponto, você diz, tá bom, chega desse movimento. Eu vou encerrar o meu cronômetro aqui. Então, nesse ponto aqui, é o tempo final da sua análise, ou seja, que 6 segundos, nada, 5 segundos de movimento você deixou passar e você percebeu, ó, que a bolinha veio parar na posição aqui, ó, posição final de 60 metros. Tranquilo? Então, o que é que está acontecendo aqui, cara? Acompanha aqui comigo. Você teve um tempo inicial, que está aqui, ó, é o tempo que você começou a analisar o movimento, e esse tempo está atrelado, ó, à posição inicial, que nesse caso foi 10 metros. Quando você encerrou o movimento, o seu tempo final aqui da análise foi 5 segundos, nesse exemplo, e esse tempo final está atrelado à posição final desse movimento. Tranquilo? Tranquilo até aqui, né? Bom, então, cara, a gente consegue fazer algumas relaçõezinhas aqui interessantes, né? Porque a gente consegue entender a definição de velocidade já já, tá? Então, bora lá. Uma das formas da gente interpretar esses dados, cara, que a gente vai ver já já através de uma tabela. Bem interessante. Mas vamos primeiro tirar algumas características aqui importantes desse movimento. Perceba o seguinte. Em 1 segundo, na variação de tempo de 1 segundo, certo? Ou seja, um ΔS, ou, desculpa, um ΔT de 1 segundo, né? Que é a variação entre dois instantes de tempo, de 1 segundo. Quanto é que eu andei no espaço, ó, olha para cá, 10 metros. Eu estava na posição 10, fui parar na posição 20, então em 1 segundo eu andei 10 metros. Ou seja, meu ΔS foi de 10, ou meu ΔX no caso, né, que eu estou usando o referencial X, foi de 10 metros em 1 segundo. Vamos ver se esse padrão se repete? Vamos olhar aqui, ó. No próximo segundo que se passou, ó, em 1 segundo, quanto é que eu andei aqui em cima? Estava em 20, fui para 30, andei mais 10. Que louco, né? Vamos seguindo, ó. Mais um segundo aqui, ó, de 2 para 3 segundos, é 1 segundo. Então, eu andei quanto? Ó? Estava em 30, fui para 40, mais 10 metros. Vocês já entenderam a lógica aqui, né? Mais um segundo aqui, ó. Andei quanto lá? Andei mais 10. E mais um segundo aqui, ó. Para encerrar, andei mais 10 aqui no espaço. Caraca, velho, como é que está funcionando? Meu irmão, a cada segundo que está passando no meu reloginho no tempo, eu estou andando lá no meu espaço, eu estou mudando minha posição, estou me deslocando no meu referencial 10 metros. Louco, não é isso? Então, a primeira característica do movimento retilíneo uniforme, velho, é o seguinte. A gente vai percorrer distâncias iguais para os mesmos intervalos de tempo. Se em 1 segundo eu andei 10 metros, no próximo segundo que se passar, obrigatoriamente, vou ter que andar 10 metros. Sacou? Deu para entender? Se eu andei 20 metros em 2 segundos, nos próximos 2 segundos que se passar no meu relógio, vou obrigatoriamente ter que andar no espaço mais 20 metros. Vou ter que me deslocar no meu referencial mais 20 metros. Ok? Então, a gente percorre distâncias no espaço, no meu referencial, deslocamentos iguais para os mesmos intervalos de tempo que a gente analisar, que no caso aqui foi de 1 segundo. Ok? Primeira característica importante. Cara, uma forma, como eu falei, de analisar esse movimento é através de uma tabela. Tá? Se a gente fizer uma tabelazinha aqui, ó, uma tabela com esses dados. E que dados são esses, professor? Esses daqui, ó. Para cada tempo que eu tenho,
eu estou associado a uma única posição no meu referencial. Então, eu consigo tirar uns dados aqui bem interessantes. Tempo em segundo, posição em metros, cara, tá aqui. E eu vou analisar esses carinhas aqui agora. Quais são os tempos que eu tenho? Vamos lá, vou colocar aqui até na cozinha que eles estão. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são as posições associadas a esses tempos? Tempo 0 estava na posição de 10 metros. Tempo de 1 segundo estava na posição de 20. E assim por diante. Vocês já entenderam aqui para adiantar tudo, né? Então temos aqui uma tabelazinha. Temos uma tabela ligando cada instante de tempo, ó, a uma única posição no meu referencial de espaço. Eu consigo tirar uma função desses dados aqui. Não consigo? Consigo, cara. Consigo tirar uma função daqui desses dados. Olha que louco. Vamos lá. Então vamos escrever uma função de quê? Uma função de posição e tempo. Uma posição que depende, cara, do meu instante de tempo. Porque, olha, é um x que depende de t, tá? Então vamos lá. O próximo jeito da gente tem de analisar esses dados é através, ó, de gráficos aqui. Bora lá comigo, ó. Tenho, então, o eixo do tempo aqui como a minha variável independente. Aqui, ó, tempo em segundo. E tenho aqui o eixo das posições, né, que depende do tempo x de t, medida em metros, cara. E aqui a gente vai associar cada posição ao seu referido instante de tempo. 3, 4, 5 e assim por diante. 10, 20, 30, 40, 50. Opa, show. Vou voltar aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Certo? Fazer certinho aqui para ficar melhor de entender. Então, basicamente o que a gente vai fazer é unir os pontos aqui nesse sistema aqui de eixos x e y. Então, quando eu tinha o instante de 0 segundo, eu estava na posição aqui, ó, de 10 metros. Quando eu estava no tempo de 1 segundo, eu estava na posição aqui, cara, de 20 metros. No tempo de 2 segundos, né, olha para cá, estava na posição de 30 metros. No tempo de 3 segundos, 40. E aí você já entendeu, né? É só ir seguindo a nossa lógicazinha aqui, ó, ligando os pontos respectivamente. Então a gente tem aqui, ó, vou até destacar essas intersecções, né? Temos aqui esses pontos. Se a gente ligar esses pontos, qual é a figura que a gente vai formar, né? Ou melhor, o que é que a gente forma aqui? É uma reta. Olha que louco, cara. Eu estou dizendo para vocês agora, graficamente, aquilo que eu tinha falado aqui em cima. No movimento retilíneo e uniforme, e aí é que vem o uniforme, a posição x de t varia em função do tempo de forma uniforme. Olha para cá, olha para cá. Se em 1 segundo aqui eu andei 10 metros, no próximo segundo, obrigatoriamente, eu também tenho que andar aqui, ó, mais 10 metros. No próximo segundo, tenho que andar mais 10 metros. No próximo segundo que passar, mais 10 metros. E assim até terminar o meu movimento, cara. Olha que louco, velho. Olha que louco isso aqui que está acontecendo, cara. É incrível. Ó, é arrupiado eu fico aqui. Incrível, né? Visualmente, a gente agora consegue entender essa propriedade do movimento uniforme. Estou variando minha posição, estou me deslocando ali de forma uniforme, em função do tempo. Incrível isso. Mas por que isso acontece? Qual é a característica, qual é a grandeza que faz com que esse movimento aconteça dessa forminha que eu estou apresentando para vocês? Vamos entender isso já já. Percebam que esses triângulozinhos aqui, ó, todos têm uma certa inclinação, né? E que esses triângulos são semelhantes, cara. Né? São semelhantes, ou melhor, são triângulos iguais, certo? Com catetos só de 1 e 10, tá? Então eu consigo tirar alguma relação aqui. Vamos lá. Destacando alguns pontos aqui interessantes.
Que ponto é esse aqui? Ó? Eu tenho tempo 5 e posição 60. Isso, tempo 5, se a gente voltar aqui, ó, o tempo final. E o x igual a 60 é minha posição final. Está aqui em cima. Esse ponto aqui embaixo, ó, eu vou destacar, ele é o ponto tempo 0, posição 10, ou seja, x inicial, ou melhor, desculpa, tempo inicial, x inicial. Está aqui, né? O tempo 0, x igual a 10. Então, aqui eu tenho ó, tempo inicial, tempo final, e aqui no eixo x eu tenho posição final e posição aqui, ó, inicial. Ora, na física a gente tem um negocinho chamado variação, que é sempre a variação de uma grandeza, é a posição final menos a inicial, ou o tempo final menos a inicial, é sempre a variação, é aquela grandeza no instante final, por exemplo, no instante inicial, tá? Sempre final menos inicial, a gente chama de variação, a gente diz que é um delta, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma variação de tempo. Quanto durou esse movimento aqui? Um delta t, que é o tempo final menos tempo inicial, cara. Tranquilo? A mesma coisa acontece aqui, ó, com o eixo das posições, o eixo x. O delta x vai ser quem? X final menos x inicial. Tá aqui. Tranquilo? Olha para cá. Olha o que eu consigo tirar daqui, cara. Eu consigo tirar esse triângulo retângulo. Olha se vocês conseguem me acompanhar. Esse cateto aqui é o delta t. Esse cateto aqui é o delta x. E esse ângulo que a gente tem aqui é justamente aquele ângulozinho verde dos triângulozinhos menores que eu vou chamar de θ. Tranquilo? Beleza. Qual é a função trigonométrica agora para vocês revisar um pouquinho de matemática que eu consigo relacionar cateto oposto, cateto adjacente e um ângulo num triângulo retângulo? Pensei um pouquinho, pausa o vídeo que eu já digo qual é. É a tangente de θ, cara. Tangente de θ é cateto oposto, que é o ΔX, sobre cateto adjacente, que é o ΔT, nesse caso. Tranquilo? Mas olha para cá. Vamos analisar a unidade aqui. Ó. Posição, metros. Velocidade, segundo. Meu irmão, metros por segundo. Como eu estou mudando minha posição, um dado referencial por tempo, é o que a gente define como velocidade média, cara. Velocidade média do movimento. Está aqui, velocidade média. Δx por Δt. Definimos velocidade média. Mas olha para cá, olha o mais louco aqui. Tangente do ângulo θ me dá justamente, cara, a inclinação dessa reta. Aqui, desse gráfico. Calma, professor. Não buga aí na mente. Se liga aí. Eu estou dizendo para vocês que quando vocês olham a inclinação de uma reta, de um gráfico de posição por tempo, num movimento uniforme, essa inclinação vai dar para vocês a velocidade média. Pá, toma aí, chupa essa manga. A velocidade média no movimento retilíneo uniforme pode ser obtida pela inclinação da reta da posição por tempo, x de t por t. Se tiver uma inclinação muito grande, significa dizer que a velocidade com que o objeto está é muito grande. Ou seja, ela está aqui ó, mudando sua velocidade de forma mais rápida. Por exemplo, vou pegar esse triângulo aqui mesmo. Ó. Digamos que a velocidade dela, a inclinação seja maior. Né? Significa aqui, ó, que nesse instante de tempo, ela percorreu essa mesma distância. Aqui, ó. Então, olha para cá. Olha a inclinação aqui agora na reta, como é que ficaria. Entendeu? Um triângulo bem mais achatado. Porque significa dizer que ela percorreu a mesma distância no intervalo de tempo menor. Isso acontece quando a velocidade dela é maior. Louco, né? Louco isso, né? Então, a inclinação desse gráfico me dá a velocidade do movimento uniforme. Se for uma inclinação positiva, reta inclinada para cima. Se for uma inclinação, uma velocidade negativa, reta inclinada para baixo.
Tá? E só para lembrar, quando a gente está a favor do referencial aqui, ó, a velocidade para essa direção, a favor do referencial, a gente tem um movimento progressivo, né? Ou seja, velocidade positiva. E quando ela está no sentido contrário ao referencial, a gente tem um movimento retrógrado, né? A velocidade, nesse caso, ganha um sinal negativo, tá bom? Então, bora lá. Ora, mas a inclinação de uma reta, cara, isso daqui, ó, não muda. Depois que eu defino o ponto final e ponto inicial, aqui, ó, essa inclinação aqui, o θ, não muda, ela é constante depois que eu defino esses pontos. Foi isso que a gente fez quando a gente fez a análise, soltou e parou o relógio. Foi isso que a gente fez, definiu os pontos inicial e final. Então isso é constante. Se a inclinação é constante, significa dizer que a velocidade média é constante no movimento. Então aí as peças se encaixam. Então eu posso dizer que a velocidade média desse movimento, em qualquer instante de tempo que eu olhar, vai ser o mesmo valor, já que é uma constante. Então eu vou dizer que a velocidade média é igual à velocidade instantânea desse movimento. Qual é a diferença, professor? Eu vou chamar de V. Velocidade média é eu pegar uma média ali da velocidade. Ou seja, uma hora eu estava a 100, outra hora eu estava a 80, outra hora eu estava em 90, e peguei uma média ali e estava no valor médio. A velocidade instantânea é aquela que eu olho o tempo e olho a velocidade naquele instante. Como a média é constante, se a gente olhar qualquer instante de tempo, vai dar o mesmo valor. É uma igualdade. Então eu posso dizer isso daqui. Tranquilo? Então bora lá. Então eu vou dizer ó, que velocidade nada mais é do que a inclinação, que é a tangente de θ, é ΔX por ΔT, cara. Ok? Vamos abrir essa equação aqui. Ó. Quem é ΔX? X final menos X inicial, X0. Quem é o tempo? O ΔT, tempo final, menos tempo inicial. Ora, o tempo inicial para mim nessa análise de movimento é zero, cara. Isso aqui cai fora. O que é que sobra? V vezes TF, vou passar aqui multiplicando, vai ser igual a X final menos X inicial. Olha aqui para cá agora. X final, em função do tempo, vai ser igual a X inicial mais velocidade vezes o tempo final. Meu irmão, você agora chegou na função horária da posição para um movimento retilíneo uniforme sem decorar nada. Vamos entender essa equação, o que é que ela diz? A posição inicial, está aqui, posição inicial. Isso daqui é velocidade. E isso daqui é o tempo que durou o movimento. Se eu quero saber a posição final de um objeto, se eu quero saber a posição do objeto em determinado instante no meu referencial aqui, eu só preciso saber da onde ele saiu, qual a velocidade que ele tem e quanto tempo durou o movimento. Eu consigo encontrar o objeto em cima do meu referencial em qualquer instante de tempo, conhecendo essas grandezas. Meu amigo, feche aí a sua cabeça aí agora com essa expressão aqui que você mais nunca vai decorar como fórmula do sorvetão. Não só isso, cara, essa função horária, olha para cá. A definição de velocidade, a gente acabou de fazer, é ΔX por ΔT. Se eu faço ΔX igual V vezes ΔT, ou seja, ΔX é V vezes tempo final, porque o tempo inicial é zero, né? A gente cortou aqui, ó. Eu posso substituir esse ΔX aqui, ó, VT vezes TF. Então, a posição final em função do tempo é X inicial mais ΔX. Claro, meu amigo, que faz sentido. Olha para cá, olha para essa expressão, meu irmão. Olha para isso aqui, ó. O que está dizendo? A posição final do objeto é igual à posição inicial mais o tanto que eu andei. Ó, meu amigo, olha se não faz sentido aqui. Ó. Eu estava em 10, minha posição inicial estava em 10, parei em 60. Quanto foi que eu andei? Nesse caso aqui, ó, andei 50 metros. Estava em 10, andei 50, vim parar em 60. Estava em 10, andei 50, isso é igual a 60. Meu amigo, você mais nunca vai decorar nada de fórmula na sua vida, entendeu? Tranquilo? Então você consegue escrever a função horária da posição
de duas formas aqui no movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai tirar dessa aula? Duas características importantes. Primeiro, no movimento retilíneo uniforme, a gente percorre distâncias iguais para os mesmos intervalos de tempo, e isso acontece porque o movimento tem uma velocidade, cara, ó, constante. Certo? E como é que eu consigo, então, descrever a posição do objeto na trajetória no movimento retilíneo uniforme? Através da função horária aqui da posição, que tem essa expressãozinha. Ou essa primeira, ou essa segunda. Ambas são equivalentes, certo? É só formas diferentes de a gente escrever. E lembrar que a inclinação dessa reta do gráfico de x de t por t no movimento retilíneo uniforme vai me dar a velocidade média, que é igual à instantânea, que é uma constante, tá? Mas a inclinação dela, tanto que ela está inclinada, me diz a velocidade com que essa bolinha aqui, com essa partícula está se movimentando. Tranquilo, cara? Que aula sensacional essa de hoje. Então, com isso, eu vou ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido toda essa parte analítica aqui do movimento retilíneo uniforme, certo? Fico bem feliz de estar gravando essa aula hoje, porque é uma aula bem interessante, é uma aula base para a gente começar o estudo do movimento de partículas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com o máximo de pessoas possível para ajudar essas pessoas, tá certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aulinha de física.